O urso, quarto tópico. Após o leão, surgiu um urso. Que nação entrou em cena depois da Babilônia? Explique o papel dela na história das nações. Após o leão, que era a Babilônia, entraram os medos e persas, medo-persas. Vou ler a notinha que os irmãos vão entender. Também o papel da Medo-Pérsia nas nações. Babilônia, finalmente despedaçada e quebrada, desapareceu porque a prosperidade levou seus governantes a pensar que eram independentes de Deus e os fez atribuir a glória do reino a façanhas humanas. Os judeus viram uma evidência categórica do cumprimento literal da profecia de Isaías na entrada inesperada do exército conquistador persa no coração da capital babilônica. Essa profecia falava da repentina derrubada dos opressores caldeus. Pela mão do líder persa. Segundo o texto, a invasão do conquistador ocorreria pelo leito do rio, que ele mesmo tinha desviado. Em seguida, Dario, atravessaria os portões que os babilônios descuidadamente deixaram abertos e desprotegidos. Todos esses fatos deviam ter sido para os judeus um sinal inequívoco de que o Senhor estava moldando os assuntos das nações para os abençoar. Então, queridos, o rio que foi desviado para que os medos persas invadissem a Babilônia foi exatamente o rio Eufrates. E nós vemos que quando as pessoas se julgam que tudo podem, eles esquecem que há um que comanda. Ele põe reinos e tira reinos. Esse é o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos à segunda pergunta B. Aliás, a pergunta B. Onde ocorreu a profecia da derrota de Babilônia pelas mãos da Medo-Pérsia? Acontecerá, porém, em Jeremias 25:12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E nós vemos, queridos, que exatamente ficou um deserto até hoje.
Quando Deus explica determinada coisa, as profecias não mentem. Tudo é confirmado conforme a palavra de Deus. Até que ponto os persas cumpriram seu papel como um império mundial? Olha, eles se tornaram famosos em todo o mundo, né? Mas as profecias diziam que logo em seguida viria outro conquistador. Mas eles chegaram a abalar o mundo. Após a morte do rei Dário, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro o sucedeu no trono, e o início desse novo reinado marcou o término dos 70 anos da chegada do primeiro grupo de hebreus que Nabucodonosor trouxe da Judéia. Deus havia usado a libertação de Daniel na cova dos leões para criar uma impressão favorável na mente de Ciro o Grande. As excelentes qualidades de Daniel como estadista de grande visão levaram o governante persa a lhe dedicar notável respeito e honrar tanto a sua opinião quanto o seu bom senso. E agora, bem quando Deus havia dito reconstruiria o templo divino em Jerusalém, ele usou Ciro como seu agente para compreender as profecias a respeito de si mesmo, com as quais Daniel estava tão familiarizado, para assim libertar o povo judeu. Então, queridos, Deus usou um pagão, o rei Ciro, o qual 100 anos antes, havia 100 anos antes de Ciro nascer, Isaías havia profetizado que ele faria tudo isso. Deus é Deus. Nós não podemos esquecer disso jamais. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.